mais um vídeo informativo aqui no seu canal favorito. E galera, é atendendo a pedidos que nós então vamos dar esta resposta sobre quais são os bancos que não visitam o SCR. SCR é o Serviço de Informação ao Crédito lá do Banco Central. Lembrando que é o seguinte, é um histórico, então vamos falar sobre SCR e sobre quais são os bancos que visitam o SCR ou que não visitam o SCR no decorrer do vídeo. Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível, se inscreva aí no canal, clica no sininho para receber os novos vídeos, também deixe seu like se você gostar do conteúdo, seu comentário, a sua pergunta, embora então falar sobre este tema. Bom, como eu disse, SCR, Serviço de Informação ao Crédito, é um histórico. Todas as contas abertas estão lá no SCR, todos os cartões de crédito estão lá no SCR, todas as transações bancárias de empréstimo, financiamento de imóveis, automóveis, enfim, todo o financiamento está lá no SCR. E também cheque, se porventura um dia passou cheque sem fundo, está lá no SCR. E ainda tem também um ícone lá para ver, chamado CADIM, que é a dívida pública federal, ok? Então está lá no CADIM. Ela pode ser municipal, estadual ou federal, vai estar tudo lá no CADIM. Então tudo isso está no SCR, lá do Banco Central. Ele é um histórico, ok? Histórico. Então muitos perguntam como é que vai apagar um histórico de ruim que está lá no SCR. Então não tem como pagar, é histórico, ou seja, tudo que você faz em instituição financeira, de crédito, empréstimo, que se diz financeiro, se diz banco, está lá, e na esfera do CADIM, que é municipal, estadual e federal, vai estar lá no SCR, tá? Inclusive, claro, o cheque, se por acaso passar cheque, também sem fundo. Então tá tudo lá no SCR. E aí vamos então, para você o seguinte, ter acesso, você ter acesso ao SCR somente pelo gov.br. E dentro do gov.br, antes de você logar na face do gov.br, você pode ali então clicar, se você querer ir pelo seu banco. Antes somente ia direto pelo banco, agora não. Você tem que ir pelo gov.br e lá tem um íconezinho ir pelo seu banco, aí você clica ali e vai pelo seu banco, ok? Mas primeiro você tem que passar na face do gov.br, então aí você chega lá. Mas por que os bancos vão visitar? Primeiramente é você que autoriza ele por escrito, quando você vai abrir uma conta bancária lá na agência, ou você autoriza online quando você vai abrir uma conta online. Aí você autoriza eles, você dá uma chave para eles então abrir a porta do SCR para poder ver o seu histórico lá no SCR. Lá no SCR tem o histórico, como eu disse, de todas as contas abertas, dos seus empréstimos e dos seus financiamentos. Como é histórico, não tem como apagar. E aí lá tem alguns asteriscos, como por exemplo o X. O X é se tiver em trâmite judicial alguma pendência ou você está em negociação. Então eles colocam um X. Isso tem um delay, quer dizer, um atraso de até 30 dias, ok? Então às vezes você pode ver ou não ver. Esse X lá, antigamente era vários asteriscozinhos, esse que é o problema, porque o banco ele não sabe o que está acontecendo exatamente naquele ponto ou naquele asteriscozinho, ou naquele X, ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Então esse que é o problema, que se traz o problema. O histórico também de mal pagador ou bom pagador, também na verdade os bancos dizem que não é impeditivo, ou seja, não é restritivo o SCR, mas é sim porque eles visitam o SCR para poder olhar. Então nesse caso o que está escrito lá vai impactar no crédito, às vezes impacta até na abertura da conta normal, impacta o que está escrito lá no histórico. E aí muitos pagam, mas eu paguei a minha dívida e está lá como um prejuízo, mas você pagou, só que você pagou meses depois, então o banco deu prejuízo, você deu prejuízo no banco. Se pagar com desconto, aí que vai estar escrito prejuízo mesmo, porque no histórico está dizendo a data que você pegou aquele crédito e a data que você pagou aquele crédito. Então não tem como pagar um histórico, não tem, é algo que está ali, que fica em 24 meses para que o banco visita, ok? Você consegue ver antes de 24 meses, mas os bancos somente 24 meses. Para você ver, como eu disse, pelo caminho, pelo gov.br, ok? Bom, e aí vamos lá, galera. A resposta dos quais são os bancos que visitam o SCR. Como eu disse, os bancos eles têm que visitar o SCR, né? Eles vão lá visitar o SCR para ver o histórico. Aí muitos falam assim, mas não tem o Serasa,
não tem o SPC, não tem o Boa Vista, não tem o Code. Bom, lá no Serasa, no SPC, no Boa Vista e no Code, eles vão lá visitar para ver se você está inadimplente, porque tem coisas que não vai para o ESR. O que não vai para o ESR? Se você ficar devendo alguma conta de consumo não vai para o ESR, mas sim para o SPC, Serasa e Boa Vista. Tem muitas concessionárias de telefone que colocam assim, a pessoa passou de 3 meses sem pagar, ela coloca a pessoa lá no Serasa. E aí isso aí não configura no ESR. Então o banco procura o Serasa para ver sua score, se você está com inadimplente em qualquer empresa que lhe deu crédito, porque telefonia é crédito, ou seja, porque é pós-pago. Então você tinha uma fatura, você não pagou aquela fatura, e aí foi para o Serasa, Boa Vista, ou SPC, ou Code. Então eles vão lá ver se você está nessa inadimplência. Não estando na inadimplência, eles dão uma olhada no score, na altura do teu score lá, qual é o teu score, se é 400, 500, 600 mil, enfim, vão dar uma olhada lá no teu score. E aí eles vão no SR para ver o teu histórico de contas abertas, de crédito, de financiamento, e vão lá tudo ver isso aí, inclusive eles vão ver o CADIM, como eu já falei aqui, o CADIM, vão ver também se você tem cheque sem fundo, tudo isso está escrito lá no SR. Tudo está lá no histórico do SR para eles visitarem, ok? E aí, bom, aí nesse caso eles falam que não é restritivo, mas dependendo do que eles vê lá, eles podem recuar e nem abrir a conta da pessoa. Então vamos lá na resposta. Todos os bancos vê o SR porque é obrigatório eles escreverem o seu histórico lá no SR. Então, se são obrigatórios, eles visitam o SR para ver sim como é que está o seu histórico lá, tá? Então, todos os bancos, não existe um banco que não vê, porque eles são obrigatórios mandar todas as informações lá para o SCR. E aí, o seguinte, tem um delay, como eu disse, de 30 dias. Às vezes você pode não ver, mas eles mandam todos o relatório para lá, e aí, uma vez lá, eles têm que visitar. E uma vez eles visitando, então são todos eles que visitam. Então, tá aí respondido. Todos os bancos visitam o SR para poder te dar crédito ou até mesmo para abrir a sua conta lá naquela instituição, ok? Valeu, espero ter respondido vocês. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo vídeo.